Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o estilo 13B, uma English Brown Ale, que é justamente essa breja aqui. E eu já vou fazer degustação nesse vídeo mesmo no final. Antes de começar, a English Brown Ale não tem nada a ver com a London Brown Ale, tá? Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Acompanhe aí. Bom, essa daqui, como eu já disse, é uma English Brown Ale. Resolvi fazer esse estilo aqui porque eu tinha bastante Marisotter e, pô, cara, combina 280% com esse estilo, na minha opinião, né? Bom, beleza, agora vamos falar sobre esse estilo. Como eu disse, esse estilo não tem nada a ver com a London Brown Ale. Quer dizer, tem a ver algumas coisas ali, como cor, etc e tal. Mas bebendo não tem nada a ver, praticamente isso. A London Brown Ale, geralmente, ela é mais doce, bem mais doce. Essa daqui, ela é levemente adocicada, tá? Mas não é doce, é levemente adocicada. E isso quem vai garantir são os maltes, que eu já vou comentar com vocês. Ela é um estilo inglês, eu sou apaixonado pelas inglesas. E a gente tem algumas amostras aí no mercado, só que infelizmente elas sofrem muita oxidação. Então provavelmente as brejas que a gente toma aqui, essas Brown Ales que a gente toma aqui, tem um excesso de dulçor justamente pela oxidação, em função da oxidação. Então a gente acaba sofrendo com isso, né? Que a gente não tá tomando uma breja do jeito que ela é, de repente na TEP fica mais interessante. Ela é uma cerveja que ela tem que ser vermelha a marrom, tá? Não pode ser escura demais. Ela não pode ter torrado, então ela olhando parece uma porter de repente, mas ela não pode ter o torrado de uma porter. Tem que tomar cuidado com os maltes que você vai usar para isso. Eu, no meu caso aqui, eu usei o Marisotter, usei alguns caramelos, usei um cristal escuro, mas também não é torrado, tá? Então ele vai trazer ali um tostado leve, pode até aparecer. Agora torrado não, tudo bem, senão é um erro segundo o BJCP. O colarinho dela tem que ser branco a marrom, né? A retenção de espuma não é das melhores para esse estilo, até porque a carbonatação ela é... O BJCP diz que pode ser média, médio alta, alguma coisa do tipo. Eu já acho que médio, médio baixo. Eu carbonatei ela usando um nível mais para baixo, quer dizer, uma carbonatação menor, eu acho mais interessante. Essa breja ela pede um dulçor residual leve, não é doce, tá? Não é uma mouse beer da vida, mas ela pede um dulçor residual leve. Para isso eu usei os maltes especiais, aí, cristal e os maltes caramelos. Sobre o estilo mesmo é isso, ela pede um dulçor residual. Então tem que fazer uma rampazinha um pouco mais alta. Eu fiz uma rampa em 68, caprichar ali nos maltes especiais para tentar buscar esse residual aí que pede o estilo. Ela não é uma cerveja enjoativa, ela não, tem que tomar cuidado porque se deixar muito adocicada ela vai virar uma London Ale, só que ela vai ficar mais enjoativa, né? Ela não é uma breja para ser enjoativa. Também não é uma breja para tomar de balde, tá? Ela tem um corpão, né, um presente, ela tem um certo dulçor, também não é, a minha pelo menos felizmente não tá doce, não tá doce mesmo, mas ela tem isso daí, então ela não é uma cerveja para tomar na praia, é uma cerveja média ali, né, de intensidade média, mais ou menos por aí. O cristal escuro que eu usei foi na tentativa de buscar ali uma tosta leve e trouxe nessa breja e, putz, ficou bem bacana. Casou com o estilo. A lupulagem dela não pode ser tão potente. Ela tem um IBU ali intermediário, não é amarga, ela tem um equilíbrio ali mais pro maltado. Ela é... O BU gira ali em torno de 0,4 a 0,6, então é uma breja equilibrada, mais pro maltado. Então o amargor ele vai aparecer mais para equilibrar, para dar suporte a pancada de malte que tem nela, tá? Ela é bem rica em malte, isso é bem rica mesmo. Então o lúpulo tá ali mais para dar um suportezinho para equilibrar a breja. O objetivo do lúpulo é esse. No aroma, ela dos lúpulos, segundo o BJCP, tem que ter um floral e um terroso. Quer dizer, os lúpulos tem que trazer um floral e terroso, que é bem a cara das inglesas praticamente, que é um aroma discreto de lúpulo, não é para estourar, que você não vai sentir cheiro de laranja, de limão, essas coisas todas. É um lúpulo discreto. Então, no caso aí, eu usei o Saaz porque falei, bom, vou queimar o Saaz aqui. E o Saaz, ele não é exatamente essa pegada, eu gostaria de usar um lúpulo inglês mesmo, mas eu falei, pô, mas casou, ficou legal. Só que tem um problema, o Saaz, ele tem baixo alfa ácido. Eu não queria também que ele aparecesse com muita intensidade, até porque eu não tinha tanto. Então eu fiz uma lupulagem mais tardia com ele, e para dar aquele punch de amargor, eu usei o Admiral. O Admiral tem a alfa ácido lá em cima, porém
ele não vai aparecer praticamente porque eu usei no começo da fervura. A real é essa. O lúpulo que a gente usa no começo da fervura dificilmente aparece, tá? Não é que vai sumir tudo, não, mas muita coisa vai volatilizar ali no meio da fervura, no processo de fervura. Então, por isso que nas NEIPAs, por exemplo, a gente prefere fazer a lupulagem mais pro fim, né? Que a gente quer o lúpulo ali, cara. A gente não quer perder nada do lúpulo, então é melhor fazer uma lupulagem no fim. No caso dessa, eu queria o amargor do Admiral e aí um pouquinho da característica do Saaz. Também dá para usar Fuggles, Willamette, o Westgate Golden, dá para usar Target, dá para usar esses lúpulos aí. E só uma curiosidade, o Willamette ele é primo do Fuggles ali, é o primo pobre do Fuggles, tá? Não quer gastar com o Fuggles? Vai no Willamette que vai trazer um resultado bem bom. A levedura, aqui a gente pode usar qualquer levedura inglesa, né? Eu preferi usar a da Lallemand, a London Ale, mas pode usar uma S04 aí, tá? Dá para usar o S05, por exemplo? Até dá, mas assim, ela pede um esterificado leve, né? E o final não pode ser tão seco, então tem que tomar cuidado com o S05, porque a S05 ela tende a secar a cerveja. A gente não quer secar essa cerveja, a gente tem que manter ali um residualzinho, tá? A FG não pode ser tão baixinha, né? Então, por esse motivo tem que tomar cuidado com o S05. E além do que, ela pede um pouco de esterificação, mas leve, bem discreta. É o jeito que tá aqui, ficou bem bacana. E a esterificação da 04 ou da London Ale, alguma cepa inglesa, ela vai casar melhor com o estilo. Se vocês notarem na receita, eu puxei bastante pro caramelo escuro ali, né? Mas tem que tomar cuidado com isso, porque se puxar muito forte, pode vir um torrado não, tudo bem? Bem-vindo nesse estilo, né? Senão vai virar uma porter, por exemplo, ou tropeçar na porter ali. Tem muita gente que fala que usa Marisotter para fazer IPAs e... Cara, eu não sei, não pode, não vou dizer que é regra. Não vou dizer também que eu esteja certo, mas... Não faz sentido usar um malte numa cerveja que o foco não é o malte, né? Um malte rico, porque o Marisotter é rico em aroma, tem um biscoitão ali, tem aquela casca de pão, é um malte bem aromatizado ali, bem intenso, né? Então a gente vai usar numa IPA, não sei, mas tem gente que usa. Falando do malte ainda, eu usei também o Munich. O Munich ele traz uma característica maltada para cerveja, e era o que eu estava buscando. Então o Munich ele vai dar um suporte também maltado, junto com os outros maltes aí, né? Inclusive junto com o Marisotter. Uma coisa, dá para simular um Marisotter em casa? Cara, até dá, pelo que eu leio aí. Tem uma galera que usa Pale Ale com biscuit e um pouco de Munich. Tem gente que usa o Pale Ale com Golden Ale, falam que também chega próximo. Isso eu nunca fiz o teste, tá? O malte Marisotter, ele pra mim, de todos que eu usei, ele é bem único mesmo, é bem característico, é fácil identificar uma cerveja feita 100% Marisotter, se comparar com uma 100% Pale Ale comum, por exemplo, tá? O aroma entrega, o sabor entrega, é bem diferenciado. Vale a pena pra caramba usar esse malte, mas é muito caro. O problema é esse, é muito caro. Então nessa questão aí que de repente compensa tentar simular ali um Marisotter em casa, ao invés de comprar realmente. Mas é diferenciado, tem tudo, é tudo diferente. O aroma, sabor, tudo diferente. Não sei se dá pra chegar nele não. Fica aí, né? Vamos tentar. Bom, agora vamos falar sobre a abraçagem, né? Porque eu já falei sobre a historinha da cerveja, sobre o estilo, vamos falar sobre a abraçagem. No vídeo vocês estão vendo eu pisando o malte, né, que no caso é o Marisotter, que eu peguei lá com a Lê, do Armazém Cervejeiro, os contatos estão aí embaixo. Ele já tem a receita pronta para quem quiser comprar. Ele tem um preço excelente e eu compro sacas, que daí sai mais barato ainda. E eu armazeno aqui nos tambores. Vou deixar um vídeo aí em cima para vocês. Essa daí é a minha panela, é uma Cassen da Easy Brew. É uma Double Vessel. Quem quiser saber mais sobre Double Vessel, é só clicar aí em cima. Eu vou deixar um link para vocês. Lá eu explico tudo, tá? Só para a gente não ficar falando sobre a panela, que tem muita gente que já conhece. Eu usei 60 litros para o mash. E como eu sempre menciono, sai do filtro, vai direto para a panela. Quem quiser saber mais sobre o filtro, tá aí em cima também um vídeo. Eu usei quase 18 litros para lavagem, também vai direto para a panela auxiliar, essa chamada TA30, uma panelinha de 30 litros. Pode lavar com água fria também, se você quiser, tá? Eu já fiz algumas cervejas aí com
com água fria, direto do filtro, né? No caso eu deixava num tambor lá, numa panela temporária. Vai perder um pouquinho de eficiência, mas putz, com R$5 a mais de malte aí você resolve esse problema, tá? E não precisa gastar tempo, nem energia, nem nada para aquecer a água. Hoje eu fiz a moagem com o Bigodon aí, mas esse não é o meu de verdade. Esse moedor é um moedor de 3 rolos que a Deadmill está comercializando. Eles me emprestaram para eu analisar e fazer um vídeo. Tá aí em cima, tá o vídeo, quem quiser ver. Uma coisa que eu estou fazendo agora, já estou circulando a água desde o começo, então eu circulo a água enquanto aqueço. Eu percebi que isso daí melhorou bastante a minha abraçagem, porque eu tinha um problema para equalizar a temperatura de cima com a temperatura de baixo. Então eu fazendo dessa forma, eu percebi que eu consigo equilibrar as temperaturas de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E eu miro também 71 graus no começo. Por quê? Porque a panela tem uma diferença de temperatura. Lá o sensor ele fica perto da resistência, então, cara, ali embaixo vai ficar mais quente mesmo, o sensor vai dar uma enganada. E a cama de grãos ela está fria, então eu deixo ali 71, às vezes 72 graus, não tem problema nenhum, ele está medindo 72, mas eu meço em cima também. Geralmente a parte de cima fica mais fria do que a parte de baixo, então conforme vai circulando, a parte de cima vai aquecendo. Quando a parte de cima bate a temperatura de mesh que eu quero, né? Aí sim, aí eu peço para ela ajustar naquela temperatura. E aí, qual que é a tendência? No início, a temperatura de baixo é maior do que a temperatura de cima. Depois de um tempo, as duas equalizam. E aí que começa a ficar interessante a história, porque daí que equilibraram as temperaturas e aí que a gente tem que controlar. Façam um teste um dia, meçam a cama de grãos para vocês verem. Não numa single vessel, claro, mas numa double vessel tem uma diferença. Em sistema de 2 panelas, tem diferença também. Então o interessante é controlar a temperatura da cama de grãos e não do líquido. O líquido pouco importa, a real é essa, o que importa ali é a cama de grãos, tá? Isso é uma dúvida que geralmente perguntam para mim, onde que é melhor controlar? Na cama de grãos, com certeza absoluta. Aí nesse momento, enquanto está circulando, eu também aproveito para tratar a água. E aí o termômetro que eu comentei com vocês no tanque de cima, enquanto não equilibra. Enquanto não equilibra, praticamente eu ignoro o controlador. Quando bate a temperatura de meshing, eu já jogo os maltes lá dentro. Só que hoje, como na verdade tava fazendo o teste do moedor, eu moí direto na panela, tá? Mas geralmente eu moo a parte e vou jogando lá, tanto faz. O importante é não formar grumos, então vai mexendo lá para homogeneizar bem. Eu fiz o favor de passar o meu spar de arm para frente, que eu fiz um acordo lá com a Easy-Brew. A Easy-Brew vendeu para um camarada aqui de São Paulo e não tinham lá o spar de arm, eu passei o meu. Então por isso que eu tô sem o spar de arm. Daí é uma forma também. Precisa o spar de arm? Não, não precisa. Dá para fazer dessa forma? Dá para fazer dessa forma. Funciona perfeitamente. Então a mangueira jogando ali direto na cama de grãos. E ali eu tenho uma pá no canto, que é onde eu deixo o meu sensor anti-transbordamento, tá? Eu fiz uma gambiarra aí, foi daí que nasceu inclusive a ideia lá da Easy-Brew para fazer o spar de arm com sensor anti-transbordamento. Eu tinha esquecido de colocar aveia no começo, mas eu coloquei aí, tinha passado uns 3-4 minutos, não tem problema algum, tá? Então aí vocês estão vendo entrando com a aveia. Eu costumo mexer bastante a cama de grãos, tá? Isso daí é interessante, mas uma dica, não raspe o fundo, porque na hora que você raspa o fundo, em cima do fundo falso ali, aí passam aqueles grãozinhos finos, e aquilo é terrível para entupir a cama de grãos e também terrível para resistência, que eles grudam ali na resistência e daí pode caramelizar, pode virar uma sujeira do caramba. Facilitou muito minha vida na limpeza isso daí. É uma dica que eu deixo para vocês. As leveduras, eu usei leveduras Lallemand, eu dou uma leve hidratada nelas, então usa mais ou menos 100 ml para cada pacotinho, de 100 a 150 ml para cada pacotinho de água filtrada, fervida e resfriada, tá? Não vai colocar água da torneira ou água filtrada, porque vai dar BO. Tentem fugir do famoso clorofenol. Inclusive, para fugir do clorofenol, eu estou sanitizando o meu fermentador com água filtrada, coisa que eu não fazia antes, eu usava água de rede. E eu peguei em uma cerveja minha, eu peguei um clorofenol muito leve mesmo. E, pô, eu uso água filtrada, eu fervo o mosto. De onde que veio? Eu falei, pô, pode ser que seja da lavagem ou da sanitização, então eu passei a sanitizar com água filtrada e só aconteceu uma vez, também não sei se foi algum acaso ali só, mas tentem evitar. Terminando o mash out, eu parto para a lavagem, é aquela água que a gente fez lá no começo, que a gente separou no comecinho lá no TA30, eu já aqueço ali, já trato a água ali dentro mesmo, e a lavagem é feita praticamente automaticamente, que eu ligo lá, tem o sensor, na hora que o sensor desliga ele para a bomba, baixou um pouquinho, ele liga, então ele faz a lavagem sozinha, praticamente sozinho. E aí eu já deixo lá descendo todo
o mosto. Na hora que desce todo o mosto que eu tiro a panela de cima. Perguntam bastante qual bomba que eu uso essa bomba aí que é a ICS 50AB. É uma bomba que eu comprei usada, paguei acho que R$130 no Mercado Livre, mas é usada. Aí ela veio travada, mas eu desmontei ela, fiz uma manutenção e funciona bem pra caramba. A vantagem de uma Double Vessel é isso, a gente não carrega peso. A gente deixa descer todo o mosto e aí vai tirando, eu já tiro dali mesmo, eu já tiro os grãos dali mesmo e já jogo em sacolinhas de lixo. Amarro, jogo mais ou menos uns 4 kg, 3 kg em cada sacolinha, fica leve pra levar, fácil de carregar. E eu jogo fora depois disso daí. E eu comprei uma pá, chama colher de cereais. Eu comprei dessa daí, de metal, para me auxiliar nisso. Então, pô, ajudou pra caramba. Nesse caso eu separei um pouquinho para fazer quibe. Eu vou deixar um link aqui em cima para quem quiser fazer quibe. Vale a pena, fica bom pra caramba, não é zoeira não, faz aí. Aí a gente tá vendo o volume mais ou menos que deu de fervura. Obviamente não deu para enxergar muito bem, mas deu uns 70 e poucos litros. Ela tem uma taxa de evaporação baixa, essa panela, para falar a verdade, então eu tive um rendimento absurdo. Lotou o fermentador, daqui a pouco vocês vão ver. Os lúpulos eu coloco no Hop Spider e eu deixo circulando ali para aumentar um pouco a extração dos óleos essenciais ali e do amargor também. Mas o ideal mesmo é jogar direto no mosto. É que eu não faço isso porque, putz, eu tenho Hop Spider e faz menos sujeira, ajuda. Aí eu adicionando o Saaz, como eu disse para vocês. Fervura eu uso também para sanitizar o meu chiller. Inclusive esse chiller eu vou fazer um vídeo ainda lavando esse chiller. Esse chiller eu ganhei lá da Home Brewers, muito legal esse chiller. Funciona muito bem, é rápido. Mas eu vou lavar ele só para mostrar para vocês como que é, porque putz, em todas as cervejas que eu faço eu circulo, a sanitização eu faço por circulação em temperatura alta. E eu vou mostrar como é que fica depois de eu já devo estar usando ele há uns 8 meses mais ou menos. Aí a gente vai notar se realmente suja pra caramba ou é lorota, tá? A próxima abraçagem que eu for fazer, eu já vou lavar ele e vou mostrar para vocês. Bom, na parte do resfriamento eu uso ali a água corrente. Passa pelo meu chiller, a água sai muito quente, porque eu passo pelo meu chiller numa velocidade bem lenta e eu retorno o mosto para a panela. Então eu resfrio o mosto para mais ou menos uns 60 graus e dali depois eu resfrio para o fermentador. Por isso que eu consigo chegar ali nos 28 graus gastando pouca água, tá? Nesse caso, aquela água ela sai ali mais ou menos a uns 70 graus ou mais. E essa água eu uso para lavar a panela depois. Putz, facilita a vida, já lava a bomba, já lava o chiller, porque depois eu devolvo pelo chiller. Então faz um processo inverso, eu passo a água quente pelo chiller, já lavando o chiller, já lavando a panela. É uma forma de economizar e é eficiente. Aí eu mostro para vocês a OG, mostro as medições, mas tá tudo aí embaixo, tá? Não precisa ficar prestando atenção nas conversões e tal aí no vídeo, que eu deixo tudo anotado aí na descrição. Receita, tá tudo aí. Cara, essa vez eu acho que foi a vez que eu mais lotei esse fermentador. Ele quase chegou no limite ali da solda, da tampa e o tanque mesmo. Eu levei mais ou menos uns 62 litros. Esse fermentador é de 50, hein? Eu levei mais ou menos uns 62 litros. Eu tive uma eficiência, como eu disse, altíssima. Tive que fazer uma diluição ali no último instante, mexi na lupulagem, tá? Mas a receita é essa daí de baixo, beleza? Eu fiz umas mudanças aqui para chegar, porque a eficiência foi lá na lua, por causa eu acho que é por causa de vários fatores, mas um deles é a moagem, foi lá na lua, então eu fiz uma diluição, coloquei mais água para chegar ali na pré-fervura e obviamente chegar numa pós-fervura mais próxima da OG que eu esperava. Mesmo assim ainda subiu uns pontinhos aí, mas não tem problema, tá? E eu mexi também na lupulagem para corrigir, para acertar isso daí. Tudo bem? Então a eficiência foi lá em cima, lotou o fermentador. Eu falei, cara, não vai caber. Eu tava pensando, vamos jogar mosto fora, né? E ainda congelei 2 litros para fazer starter ainda. Não levei tudo que podia realmente. Pra vocês verem como compensa demais fazer uma moagem legal e cuidar dali da braçagem. Bom, e a fermentação eu usei o iFerm. Eu já vou deixar um vídeo aqui em cima dele, falando dele. Eu atingi 28 graus aí no resfriamento. Só que eu tô com o fermentador da GF, que é bruto, cara. Coisa de 6 horas ali, não, 3 horas mais ou menos. Eu já tô em 19 graus, já tô inoculando. Eu inoculo no mesmo dia. Quando eu tinha a geladeirinha anterior, eu inoculava somente no dia seguinte. Hoje, atualmente, eu inoculo no mesmo dia. Tá? Às vezes eu faço oxigenação com inalador e às vezes não. Para essa cerveja aqui, no caso, eu não fiz. Bom, agora sim, vamos falar sobre a breja. Já até dei uma esquentadinha aqui. Vou colocar um pouquinho de espuma só para ficar bonitinha na foto. Bom, antes de falar sobre ela, eu vou deixar vocês com o invase aí. O invase eu tirei direto do fermentador. Essa é a parte legal de ter um pressurizável, né? O problema é o seguinte, eu
fiz 62 litros, como eu comentei com vocês, eu acabei envasando 50, 10 litros eu tomei, só testando. Bom, vamos lá, agora vamos falar sobre a breja. Eu vou fazer um teste com essa breja, que eu vou colocar 2 terpenos nela. Então, um barril, um terpeno, no outro barril, outro terpeno, e no outro barril, 0 terpeno. E eu vou ver essa daqui, por enquanto, é sem terpeno, que eu peguei direto do fermentador. Então vamos lá, ó, a primeira coisa que eu sinto um adocicado presente, mas de 0 a 10 mais ou menos 4, vai, não é tão presente, tá? Eu sinto aqui um leve frutado, sinto que é da levedura, sinto frutas secas, sinto um tostado ali, um caramelo, toffee, tá uma bagunça bem legal assim de malte, tá bem maltada, tá bem rica de malte. Lúpulo praticamente não aparece, tá bem discreto aqui a questão do lúpulo. Parece ali um floralzinho só de lúpulo terroso, não senti. Vamos ao paladar. Na boca eu já sinto o corpo da cerveja, ela é uma cerveja mais intensa, dá pra ver que ela é intensa. O teor alcoólico dela é 100% disfarçado aqui, deve estar em torno ali de uns 5, 6, eu acho. Mas tá disfarçado, não sente o teor alcoólico, mas o sabor de malte sente bastante. O sabor de lúpulo eu tô sentindo bem pouco, como tem que ser. O amargor dela ficou um pouquinho acima, porque eu peguei o Admiral na hora de jogar e falei, sobrou só isso aqui, pô, eu joguei. Então ficou um pouquinho acima, o que deixou mais interessante na minha opinião, tá? Mas ela ficou no limite máximo do BJCP. Tanto é que se vocês puserem a receita que eu deixei embaixo, vocês vão notar que a quantidade de BU tá bem próxima ali do limite máximo. Então quer dizer, tá dentro do estilo ainda, mas tá no limite máximo. Sei lá, pra mim ficou mais interessante, tá? Ela não está seca no final, ela tem um residual. Ela chama aquele próximo gole, o famoso próximo gole. Dá vontade de beber de balde isso daqui, apesar de enganar. Ela vai deixando meio seca a boca, né, que residual ele fica grudando por questão do dulçor. O sabor de malte é muito grande, muito forte, muito interessante mesmo. Possivelmente falando, é uma das melhores cervejas que eu já fiz. Eu gostei demais dessa cerveja. Vamos ver como é que ela vai se comportar ali com os terpenos. Segundo a Natural Terpenes, que foi quem me forneceu os terpenos, né, que também a cabeça estava assim, ou vou fazer uma RIS com os terpenos, ou fazer uma IPA com os terpenos. Eles falam, não, Binho, manda pau na Brown Ale que vai ficar legal, na English Brown Ale vai ficar legal. E eu tô seguindo a ideia deles, vamos ver. E eu vou falar pra vocês aí quando estiver pronto o vídeo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa receita vale muito a pena fazer, muito a pena mesmo. É um estilo que eu gosto. Eu já tomei cervejas boas, mas de amigos que fizeram, na verdade. De mercado eu não gostei de nenhuma, pra ser sincero. Então, por quê? Por questão da oxidação que eu falei no começo. Então vale muito a pena, façam exatamente como está essa receita, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se vocês não quiserem gastar com Marisotter, POE, um pouco de biscuit ali, um pouco de Munique, um pouco de Viena talvez, vai dar uma característica interessante também, tá? Não se prendam a esse malte que é caro pra caramba. Se tiver oportunidade, use, mas não se prendam a ele. Tamo junto, até a próxima. Cheers! Esse daqui ficou longo. Não, 30 minutos.